Fala pessoal, tudo beleza? Ó, a gente aqui já indo para nossa aula 9, tá? Ó, nem parece, né? Mas a gente já está falando aqui de queda livre, tá? Nessa aula. A gente vai falar de lançamento vertical para cima. Os dois casos são casos particulares de movimentos uniformemente variados, tá? É, lembra que a gente trabalhou com isso, né? Quando a aceleração é constante. A única diferença aqui é que se a gente despreza a resistência do ar, a aceleração é o próprio g. Eu acho até mais fácil do que os outros. No final eu vou te mostrar um resumo de cinemática que vai envolver essas aulas que a gente já viu e algumas aulas que a gente ainda vai ver. Tá? Mas é legal que você guarde esse resumo, que eu imagino que nessa altura do campeonato você deve estar perto de prova aí. Se precisar falar comigo, você conhece já todos os canais, fique à vontade, é só me escrever. Eu te respondo assim que possível. Beleza? A gente vai começar então, deixa eu mudar aqui para a aula 9. Preciso mudar meu PowerPoint também, tá aqui. O que a gente vai discutir? A gente vai falar então sobre esses movimentos. Movimentos verticais no vácuo. Movimento vertical é só para cima ou para baixo, tá? Só subindo ou descendo. Não pode ir para frente ou para trás. E aí são movimentos que, se a gente despreza a resistência do ar, eles vão ser uniformemente variados e a aceleração vai ter o valor em módulo igual da gravidade no local, tá? Por que isso acontece? Por conta das leis de Newton, em breve a gente vai ver. Mas eu te garanto, tá? Se não tiver resistência do ar e a gente soltar uma pena e um martelo, uma pena é uma bola de boliche, tem um vídeo interessante disso na BBC, se você procurar lá, pena, bola de boliche, câmara de vácuo, ele vai aparecer para você e eles vão chegar juntos ao solo, tá? Porque não tem ninguém atrapalhando o movimento, aí a única força resultante é o peso. Em breve a gente acaba falando disso. Toda vez que a gente resolve uma questão de cinemática, mesmo que implicitamente, pode ser que você tenha feito isso sem perceber, a gente precisa definir duas coisas para resolver as questões. A gente tem que definir onde é o zero, e tem muita questão em que esse zero é definido na própria questão, tá? Ele vai colocar o zero. A gente fez exercício disso. Tinha uma questão, acho que de movimento uniforme, que tinha um carro ultrapassando o outro, e aí tinha uma marcação onde era o zero. Ou a gente pode escolher onde é o zero, tá? Quem é a nossa origem dos espaços. A gente escolheu isso na questão da aula passada, em que tinha um carro e um caminhão, que o carro ia ultrapassar o caminhão em movimento acelerado. A gente definiu onde era o zero. E a segunda coisa que a gente tem que escolher é para que lado que o nosso espaço é crescente, para que lado que vai ter aumento de S, para que lado que a velocidade é positiva. Vamos pensar numa rua, né? A rua onde você mora, alguém escolheu um lugar onde seria o zero e escolheu para que lado que a numeração das casas cresce. Então a gente está adotando uma orientação de trajetória, um lado para onde o valor vai ser positivo, crescente o número da casa, e onde é o zero, onde é o começo da rua, literalmente falando. Nessa situação de queda livre, quando a gente deixa o objeto cair, a minha sugestão para você é escolher a origem da trajetória, o zero, no ponto de partida. A gente adota então o S0 igual a zero. O que é o S0? É a posição inicial. E o zero depois do igual? Eu estou dizendo que a posição inicial vale zero. Ele vai começar sempre do zero. A posição onde ele sai é zero. Entendeu? Tá? Então a gente escolhe o zero aonde o corpo começa a movimentar. E ele vai para baixo. A gente vai abandonar esse cara. Se a gente abandona, a velocidade inicial é zero, mas não é obrigatório, eu posso empurrá-lo para baixo com uma velocidade diferente de zero e ele vai cair. Ele vai para baixo, para baixo o meu espaço vai ser crescente, quer dizer, a posição inicial é zero, depois vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, o S cresce para baixo. E a velocidade também vai ser para baixo, a gravidade é para baixo. Como todo mundo é para baixo, todos os nossos valores vão ser positivos aqui. E isso facilita um pouco a nossa vida. Então aquela equação que a gente usou, V igual a V0 mais AT, eu só vou substituir o A pelo G, positivo, mais G. Tá? A gente vai colocar a gravidade positiva. Então ficaria V igual a V0 mais G vezes T. O sorvetão, a equação lá dos espaços, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. A mesma coisa, só vou trocar o G, né, o A pelo mais G. E o Torricelli, idem. Tá? O V quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔS. Por que eu insisto com isso para você? Você não precisa decorar a equação nova, decorar a fórmula nova. Você só precisa perceber que numa queda livre eu tenho um movimento acelerado em que a aceleração é o próprio G. E a gente está colocando para baixo o G positivo. Beleza? Então temos um exemplo aqui para a gente resolver. Então a gente está aqui na questão 1. Julho de 2019 marcou o cinquentenário da chegada do homem à Lua com a missão Apollo 11, quer dizer, foi há 50 anos.
A caminhada dos astronautas, opa, temos um errinho de digitação, dos astronautas, aqui ó, dos astronautas em solo lunar, com seus namorados saltos, são imagens emblemáticas dessa aventura humana. A aceleração da gravidade na superfície da Lua é GL igual a 1,6. A gravidade na Lua é menor do que a gravidade aqui na Terra. Calcule o tempo de queda de um corpo solto a partir do repouso de uma altura de 1,8 metros com relação à superfície lunar. Então vamos lá, ó. Gravidade, pergunta, tempo de queda, ele vai partir de uma altura de 1,8 em relação à superfície lunar, tá? Ele é solto a partir do repouso. Eu vou fazer um desenho só para a gente poder lembrar o que está acontecendo aqui, ó. Então vou pegar um objeto, uma bolinha aqui, tá? E vou soltar a partir do repouso, uma velocidade inicial que é 0 metros por segundo, de uma altura de 1,8 metros, tá? 1,8 metros. Quem que é esse 1,8 aqui? Olha, para desenhar retinho, ficou torto. Ela vai cair aqui embaixo. Esse 1,8 a gente pode chamar de ΔS. É o deslocamento que ela vai ter. Repara que esse deslocamento ele é positivo, tá? E por que esse deslocamento é positivo? Porque se eu estou orientando minha trajetória para baixo, a posição final é maior que a inicial. Então, ΔS de 1,8. V0 é 0, ΔS de 1,8 e o que mais? Ué, a gente sabe que o G, que não é o que a gente está acostumado a usar na Terra, né? É 1,6, porque a gente está falando da Lua. 1,6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? A gente quer saber o tempo. Será que dá para achar? Quanto tempo demora para chegar aqui? Com certeza. Vamos ver como é que a gente faz. Qual das equações que a gente vai escolher para resolver essa questão, né? A gente tem as três possibilidades. Eu preciso de tempo. Bom, tempo, Torricelli já sabe que não resolve, porque Torricelli é uma equação que não tem tempo. Usar o V igual a V0 mais AT também não resolve, porque eu não sei a velocidade final. Então o que a gente vai usar para resolver essa questão? A gente vai trabalhar com o sorvetão, né? Nessa forma aqui, ó, ΔS igual a V0T mais G T quadrado sobre 2. Tá? Eu vou até voltar um slide para a gente poder olhar. Se a gente não tivesse falado dela, era só a gente fazer a contração aqui, né? Lembra? Ó? A gente está falando disso aqui, ó, dessa expressão aqui. O S menos o S0, lembra? Dá o ΔS. A gente fez isso algumas vezes lá nas questões de movimento uniformemente variado, e é isso que a gente está fazendo nesta questão também. Tá? Faz a contração aqui do S menos S0 para ΔS. O nosso ΔS, eu conheço, é 1,8. Isso vai ser igual, a velocidade inicial é 0, tá? Porque ele foi abandonado, 0 vezes t, mais o g, cuidado, é na Lua, a gente fica muito habituado a fazer 10, 9,8 às vezes, g, t quadrado dividido por 2, aqui ó. Beleza? Bom, e agora? 0 vezes t dá 0, tá? Qualquer coisa vezes 0 dá 0. E aí eu vou simplificar 1,6 por 2. 1,6 dividido por 2 dá 0,8. Então eu tenho 1,8 igual a 0,8 vezes t ao quadrado. Vai mandar o 0,8 dividindo, beleza? A hora que você manda o 0,8 dividindo, eu vou ter 1,8 dividido por 0,8 e isso é igual a t quadrado. Maravilha. 1,8 dividido por 0,8. Você vai fazer essa conta na sua calculadora, você vai chegar em 2,25, que é igual a t ao quadrado. Bom, e aí? A gente vai ter que tirar a raiz, né? Então, a raiz de 2,25 é igual a t. Raiz de 2,25 é 1,5. Então, eu vou escrever até aqui para frente. Ó. O t vai dar 1, tá? 1,5 segundos. Demora 1,5 segundos
para esse objeto sair de uma altura de 1,8 metro, né, 1,8 metros, e atingir o Sol. Beleza? Tranquilo? Letra A, sem problema? Vou descer um tiquinho esse slide aqui. Subiu, desceu demais. Ó. A letra B, calcule a velocidade do móvel ao atingir o solo. A gente quer saber o valor da velocidade final. Como é que eu posso calcular? Tanto faz. Tanto pode ser Torricelli, porque você tem o ΔS, quanto pode ser o V igual a V0. V igual a V0 mais GT. V igual a V0 mais AT. Repara, é a mesma equação, tá? É a mesma fórmula, só trocamos o A por G. Por que eu digo isso para você? Se você já tiver estudado o movimento uniformemente variado, você já guardou essa fórmula aqui. Então, 1,6 vezes o tempo, que é 1,5. É só você trocar o A por G, por mais G ou por menos G. Na próxima você vai ver por que menos G. Olha lá, ó. O zero aqui dá zero, né? Qualquer soma por zero continua dando o valor que a gente tem, zero elemento neutro. 1,6 vezes 1,5, 2,4 metros por segundo. Tá? 2,4 metros por segundo. Tranquilo? Tá? Então acho que é isso. Espero que você tenha entendido essa questão. É bem tranquilo. Eu acho mais fácil, sendo sincero para você, do que o movimento horizontal. Tá? Bem mais fácil que o movimento horizontal. Beleza? Bom, só que a gente também tem lançamento para cima. Tá? A gente vai arremessar o objeto também para o alto. Então é legal que a gente veja como é que isso funciona. Então vou mudar aqui de novo lá para o nosso outra tela. Essa aqui, ó. Pronto, sem logo. Lançamento vertical para cima. Então, essa situação que a gente estava vendo agora é quando eu deixo o objeto cair ou quando eu empurro o objeto para baixo. Eu jogo ele para baixo, reto. O que a gente vai fazer agora é jogar o objeto para cima, tá? A gente vai arremessar o objeto para o alto. E aí, ao arremessar esse objeto para o alto, claro que ele vai subir, depois ele vai descer. A minha sugestão para você aqui é diferente. É que a gente adote o chão, o solo. A gente vai fazer um exercício aqui depois, hoje ainda nessa aula, que é uma questão que a água vai atingir a boca de um poço. E a boca do poço eu vou chamar de zero. Aí você vai falar, você não mandou chamar de zero o solo? Sim, o que eu quero dizer é sim, talvez seja mais fácil você chamar de zero a posição mais baixa da sua trajetória. Tá? Então, aquilo que for mais baixo possível chama de zero. No caso dessa questão, o zero seria o nosso ponto A. A pessoa está arremessando para cima aqui. Vai jogar para cima, ela vai subir. Olha lá, a gente orientou a trajetória para cima. A seta do S aqui ó, indica que para cima ele é crescente. Tá? Então, enquanto ela sobe, a velocidade é maior que zero, a velocidade é positiva. Vai atingir o ponto mais baixo, onde a velocidade é zero, depois vai cair. Tá? O nosso movimento não vai formar uma parábolazinha, igual está aqui, essa curvinha em cima. Tá? A gente só desenhou isso aqui, quem desenhou fez essa figura, para não ficar em cima da mesma trajetória. Mas a ideia é subir reto e descer reto, tá? Ele não tem motivo de fazer essa curvinha aqui. Deu para sacar? Sobe reto e desce reto. Então ele vai subir, depois ele vai cair. Quando ele está caindo, ele está indo daí no sentido oposto ao da trajetória. Se ele anda no sentido oposto ao da trajetória, a velocidade vai ser negativa. Tá? Então, adota o zero no ponto mais baixo e para cima é positiva. Quando a gente faz isso, a única mudança que a gente vai ter em relação a tudo que a gente estudou até agora é que a gente vai colocar menos G no lugar do A. E por que menos G? Porque você está jogando o objeto para cima e o G está puxando ele para baixo. Eu vou insistir com você, né? O que é para cima é mais, ó, velocidade para cima maior que zero, positiva. O que é para baixo é menos. A gravidade sempre aponta para baixo. Então ela vai ter um valor negativo nesse caso. Ô, senhor, mas não era positivo lá no outro? Sim, porque o outro a gente só deixou cair. Então eu escolhi que para baixo era G positivo. E nesse que eu jogo para cima, eu vou pôr o G negativo, tá? Então lançamentos para cima, eu uso as mesmas equações de move. No lugar do A, eu ponho menos G. Nas quedas, e somente se cai, só se cai, não adianta eu jogar para cima e depois ele descer. Joguei para cima, ele vai subir, vai cair, você vai usar o G menos nos dois. Mas se for só uma queda, você vai usar o G positivo. Tá? Então, mais G, se o cara estiver só caindo, menos G se a gente jogar para cima. Então é a mesma equação, só que com o G negativo. Beleza? Duas coisas importantes aqui. Primeira, quando ele está no ponto mais alto da trajetória, o móvel para voltar. Aí você fala, mas como assim ele para voltar? Ué, eu tenho uma queda
Ele vai subir, e aí ele para de subir e vai começar a cair. Ô senhor, quando ele começa a cair, eu não tenho que pôr mais G? Não. Tá? Uma vez que a gente escolheu a nossa orientação no começo da questão, você não muda mais. Tá? Não vai mudar mais. Então, no ponto mais alto, a velocidade dele vai ser nula. E a segunda coisa, se ele vai e volta para o mesmo nível, tá? Se ele volta para o nível de onde ele saiu, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, por exemplo, se eu joguei o cara para cima do A, ele foi até o B, que é o ponto mais alto, e gastou 1 segundo, para ele vir do B até o C de volta, tá? Do A até o B, gastou 1, para ir do B até o C, ele vai gastar 1 segundo também. Então, o tempo de volta, né, é igual ao tempo de subida, desde que ele vá e volte para o mesmo nível, para a mesma altura. Nem toda vez isso acontece, a gente vai ter exercício que vai ser diferente, como por exemplo, essa questão aqui, ó. Tá? Então, de propósito, eu já coloquei uma questão, ela já é uma questão de nível médio, tá? Ela não é uma questão tão simples. Exatamente por causa dessa orientação de trajetória que a gente tem, né? A gente tem que tomar um cuidado, mas eu acho que é importante para você ver. Ele fala assim, ó, um garoto arremessa uma pedra verticalmente para cima na boca de um poço com velocidade de módulo igual a 6. Sabendo que o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 e que a distância entre a boca do poço e a superfície da água é 18,2, determine a altura máxima atingida pela pedra medida a partir da boca do poço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui do lado direito e provavelmente não vai caber a resolução nesse espaço que eu tenho aqui, porque eu gosto de escrever grande, porque eu não sei se você está assistindo essa aula em celular às vezes, e se eu fizer uma letra muito pequena, você não consegue ver. Tá? Então eu vou fazer um desenho aqui na direita e se precisar depois eu abro outro slide, a gente faz qualquer negócio. Ó. O poço está aqui, ó. Tá? Aqui a gente está na boca do poço. Ó. Beleza? E aqui é onde a gente tem o nível da água. Tá? Aqui está a água no poço. O que eu sei? Que uma pessoa vai pegar uma pedra e vai arremessar aqui da boca do poço. Para onde? Para cima. Então ela vai arremessar aqui, ó. Com uma velocidade V0, que é a inicial, de 6 metros por segundo. Beleza? O que mais eu sei? Que a aceleração da gravidade é 10 e esse 10 aponta para baixo. Para baixo, né? Que a distância entre a boca do poço e a superfície da água é 18,2. Então vamos lá, ó. Esta distância aqui, ó, é 18,2. Para a gente resolver essa questão, eu preciso estabelecer qual é o S0 e aonde o movimento começou. Bom, o que eu sugiro para você? Que você escolha o ponto mais baixo aqui, ó, para a gente chamar de S igual a 0. Tá? É o meu nível de referência, minha altura é 0. Como a pedra está 18,2 metros acima desse ponto, o S0 da pedra é 18,2. Gente, toma cuidado porque as coisas se parecem, mas não são iguais. S igual a 0 quer dizer que ele está na posição 0, ele está no lugar que eu escolhi para ser o 0 da minha medida, da minha referência. E S0 é onde o movimento começa. Eu não preciso ir até o marco 0 de uma estrada para começar a me movimentar. Ele saiu 18,2 metros acima. A pergunta dele é qual foi a altura máxima que ele atingiu. Ó. Quanto que é esse S aqui em cima? Ó, tá? Quanto que é o S máximo lá no alto? O que a gente sabe a respeito do ponto máximo? Bom, quando a altura é máxima, a velocidade do objeto é 0. Porque ele vai subindo, a gravidade vai puxando ele para baixo, a gravidade, ao puxar ele para baixo, vai reduzindo a velocidade até que no ponto mais alto ele para por um instante de tempo e depois vai começar a cair. O que ele quer saber é esse S aqui. Como é que a gente pode determinar esse S? Bom, o que eu não conheço para esse movimento? Quanto tempo demorou para subir? Quando a gente não conhece o tempo, uma saída para a gente tentar resolver é por Torricelli. Ó. V quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes U delta S. Tá? E o negativo é porque a gente está jogando para cima, tá vendo? A minha velocidade é positiva, o meu S para cima é crescente, né? Embaixo é 0, aqui é 18,2, lá em cima é maior do que isso. Então a gravidade que aponta para baixo, vou até desenhar ela aqui, ó, tá?
O G, que aponta para baixo, ele está oposto à nossa orientação, por isso que ele tem que ser negativo, por isso que é menos G na minha equação. Olha lá, ó. No ponto mais alto é 0, é igual à velocidade inicial, 6, menos 2 vezes o G, que é 10, vezes o ΔS. Eu vou calcular o ΔS primeiro, depois a gente volta lá no começo do nosso curso, para a gente lembrar a diferença entre S e ΔS. Ó. Então, 0 ao quadrado é 0. 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes 10, que é 20, vezes o ΔS. 20 ΔS vai para lá. 20 vezes ΔS é igual a 36. Vamos passar o 20 dividindo. ΔS dá 36 dividido por 20. E 36 dividido por 20 dá 1,8 metros. Vamos voltar lá na nossa pergunta e entender. É isso que ele quer saber? Não. Ele quer saber quanto que vale a altura máxima. O que a gente achou aqui? Quanto ele subiu? A gente achou que ele subiu 1,8. Repara que você pode fazer essa conta aqui agora de cabeça. Ué, se ele estava no 18,2 e subiu 1,8, 1,8 mais 18,2 dá 20. Ou você pode aplicar o conceito de ΔS. ΔS não é S menos S0? S menos S0 é igual a 1,8. Então, S menos 18,2 é igual a 1,8. Vai somar. Um 1,8 mais 18,2. Ó, eu vou fazer uma porquice aqui, tá? Mas eu vou puxar para um canto para cá, ó, essa resolução, tá bom? Falei que ia faltar espaço, mas eu achei que não ia faltar aqui não. Né? Então, 18,2 mais 1,8 dá um S igual a 20 metros, tá bom? Essa é a altura máxima que esse cara vai atingir. Tudo bem? Tá? O espaço está apertado, eu sei, mas acho que dá para entender, né? Deu para sacar o que tem que fazer. Beleza? Então, é a diferença entre andar 1,8 e aonde ele está. Se ele saiu do 18,2 e subiu 1,8, ele está no 20. Beleza? Eu vou dar uma descidinha, só um tico nesse slide para a gente poder fazer a segunda. Ó. A letra B ele fala assim, ó, o instante medido a partir do lançamento em que a pedra atinge a água do poço. Bom, a pedra vai subir, a gente sabe disso, depois ela vai descer até que ela vai chegar aqui, ó. E vai atingir a água do poço. O que a gente quer saber? A gente quer saber que tempo é esse aqui. Dá para descobrir? Dá. O que eu quero saber? Ó? No fim da história, eu quero saber em que instante de tempo que a pedra chega no zero. Porque a gente chamou aquela altura de zero. Tá? A gente chamou aquela altura lá de zero. A água está no nível zero. Como é que a gente faz isso? Quando eu relaciono posição com o tempo, o negócio é sair pelo sorvetão. Tá? Então, S igual a S0 mais V0t menos G t quadrado sobre 2. Eu vou substituir os valores aqui, a gente vai arrumar, depois eu vou puxar um canto para resolver a equação do segundo grau. Ó, a posição final é 0, a inicial é 18,2, é o ponto de altura quando ele saiu. A velocidade era positiva, 6 vezes t. A aceleração é 10 da gravidade, né? T quadrado, lembra? Isso aqui é dividido por 2. Inclusive, eu vou fazer essa divisão por 2 aqui já. Ó. 10 dividido por 2. O que vai dar? Vai ficar 0 é igual a 18,2 mais 6t menos
5t². Ok? O que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver essa equação do segundo grau. Tá? A gente tem que fazer a resolução da equação. Como o meu espaço aqui não vai caber, eu vou passar para um slide seguinte e depois a gente volta aqui só para dar a resposta, tá bom? Eu vou fazer uma parte em branco aqui, ó. Pronto. Ó. O que a gente tinha lá? A gente tinha a seguinte situação, ó. 0 igual 18,2, estou olhando na minha colinha aqui do lado, para não esquecer, mais 6t, menos 4,9t². Deixa eu aproveitar que eu estou escrevendo aqui. Às vezes a galera olha para isso aqui e fala assim, né? Vou voltar lá no slide anterior. Fala assim, ah, mas como é que você fez isso? Ó, o G não tinha que ser positivo porque ele não cai, ele não sobe, depois ele não desce. Você não precisa calcular o tempo só de subida e o tempo só de queda? Na verdade, não preciso. Tá? Talvez isso seja a grande sacada desse movimento aqui, e que eu acho que professor, às vezes, do ensino médio, eventualmente até da faculdade, acaba te atrapalhando com essa história de ficar dividindo subida e descida. Se o meu movimento fosse simétrico, se eu quisesse calcular o tempo que ele demora para voltar na boca do poço, valeria a pena calcular só o tempo de subida e multiplicar por 2, porque o tempo que sobe é igual ao tempo que desce. Mas aqui não vale, tá? Aqui não compensa. Por quê? O tempo de subida é diferente do tempo de descida. Aí eu sou obrigado a fazer mais conta. Então acredita em mim, essa resolução aqui única, ela dá a possibilidade, porque o cara só consegue chegar no zero partindo do 18, se eu lancei ele para cima, se ele subir e descer. Essa equação do segundo grau, ela tem um gráfico que é uma parábola côncava para baixo. Ela já prevê matematicamente essa subida e descida, tá? Então pode fazer uma vez só que dá certo. Eu preciso resolver essa equação do segundo grau. Eu já falei isso em outras aulas, eu tenho mania de deixar sempre a minha incógnita positiva. Então eu vou trocar todo mundo de lado e vou mudar o sinal. 4,9t² menos 6t menos 18,2 é igual a zero. Eu não lembro se a gente já tinha resolvido alguma equação do segundo grau aqui. Para falar a verdade para vocês, eu acho que não. Então você tem que chamar, né? O termo que está junto do t² de A, que está junto com o t é o B, e o termo que está sozinho, independente, é o C. E aí a gente vai aplicar lá aquilo que se convencionou chamar de dispositivo de Bhaskara. Né? Então a gente acha primeiro o delta, que é o B² menos 4AC. Então o delta, e aí calculadora na mão, menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 4,9, vezes o C, que é menos 18,2. O delta, então vai dar 6 ao quadrado, 36. Ó, menos, com menos dá mais. Se você bater na calculadora e tudo isso aqui vai dar certo. 4 vezes 4,9 vezes 18,2, se eu não errei a conta, dá 364. E aí, 36 mais 364 dá um delta igual a 400. O que é um alívio, né? Porque é um quadrado perfeito. Em faculdade, geralmente os números são quebrados, mas quando a gente está fazendo isso no ensino médio e tal, o número inteiro dá uma força que a gente não deixa os meninos usarem calculadora, né? Então o número inteiro ajuda. Para você estar na faculdade, o número pode ser quebrado ou não. É que é mais fácil quando o número é inteiro, porque é mais fácil da gente ver, a gente não precisa se preocupar tanto com o resultado, né? Ó, menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2 vezes a. É a solução da nossa equação do segundo grau, tá? A gente está fazendo o resto do dispositivo de Bhaskara. O t, então ele é menos, o b era negativo, então menos 6. Mais ou menos raiz quadrada de 400 dividido por 2 vezes o a. E o a era
4,9. Tá? O A é 4,9. Aí, gente, eu parei porque meu cachorro latiu. E aí eu fui olhar. Essa questão é uma questão que colocou o G10, né? Então aqui não é 4,9, cara, aqui é 5. Você deve estar se perguntando aí de onde esse louco tirou esse 4,9. Não tirou de lugar nenhum, né, cara? É 5, ó. Quando eu mudei o slide para cá, tá? Quando eu passei ele da página anterior para essa, eu acabei me confundindo e coloquei 4,9. E por que isso? Eu fiz tanto exercício de movimento hoje, e esse exercício de movimento, se eu pego de faculdade, né, livro de faculdade, que é o caso de vocês, eu pego questões de livro de faculdade, elas estão todas com G igual a 9,8. Tá? Eu fiz muita lista já hoje, tem muita aula preparada desse assunto já. Então eu acabei usando isso. Então eu preciso corrigir. Tá? Eu vou corrigir aqui mesmo, viu? Eu não vou refazer essa parte não. Assim você vê que a gente também erra, tá? E pior de tudo que eu errei na maior das boas intenções. E por que eu fui perceber isso? Primeiro porque tem uma obra aqui no fundo de casa. Eles vieram visitar, meu cachorro começou a latir. E toda vez que ele começa a latir, então eu estou dando uma paradinha. E aí a segunda coisa que eu estava falando exatamente sobre número inteiro. Falei número inteiro, número inteiro, número inteiro. Eu falei, caramba, se o número é inteiro, da onde está saindo esse 4,9? Aí que eu fui me lembrar, né? Falei, porque para essa questão eu coloquei o G igual a 10 para deixar o resultado bonitinho, né? Então 6 mais ou menos 20, né? Que é a raiz de 400 dividido por 10. Ó. Esse tipo de situação me leva para dois possíveis resultados. Ó. 6 mais 20, 26 dividido por 10. Se você estava anotando aqui, você deve ter me xingado, né? Porque você anotou 4,9, eu fui lá e mudei. Ou um resultado que seria negativo, que é 6 menos 20, menos 14 dividido por 10. Que daria um T de menos 1,4 segundos. E aí tempo negativo para a gente não convém, tá? Tempo negativo não vale a pena. Então a gente vai ficar com o 2,6. Se eventualmente você olhar para isso e falar assim, não acredito que dá o mesmo 2,6 que daria se eu fizesse só o tempo de subida e depois só calcular o tempo de queda. Cara, eu garanto para você que dá os mesmos 2,6 se você tivesse calculado só o tempo de subida e só o tempo de queda, tá? Só que a gente faz menos conta, a gente faz uma conta só. Apesar de ser uma resolução de uma equação de segundo grau, a gente faz menos conta. 2,6 segundos. Calhou de ficar a resposta da A e da B encavaladinha, tá? Mas tá aqui, ó. Vou voltar no outro para você ver a resolução. Lembrando, sem querer eu coloquei 4,9 aqui. Eu peço desculpa. É que toda vez que o meu cachorro começou a latir, eu parei, acabei desconcentrando, tá? É isso aí. Para a gente fechar essa questão, a letra C, que tá fácil, ó, a velocidade da pedra nos instantes meio e 1. Por que eu peço isso? Se eu quero saber a velocidade em um determinado tempo, a gente vai usar a função horária da velocidade, ó, V igual a V0 menos GT. Eu vou calcular duas vezes. Primeira vez, V igual a 6, que é a velocidade inicial, menos 10 vezes meio. Então dá 6 menos 5, né? Multiplicação vem primeiro, né? 10 vezes meio. 6 menos 5 dá 1. Então, no instante de tempo meio, a velocidade vale 1 metro por segundo. Reparou que ela diminuiu em relação à velocidade inicial, né? Por quê? Porque durante a subida o movimento é retardado. E depois, a gente vai calcular no instante de tempo 1, o V é igual a 6 menos 10 vezes 1. E por que eu gosto de pedir isso
para os alunos, para a gente perceber uma coisa interessante. Ó. A gente tem várias formas de acertar, de errar as questões, inclusive. Errar tem mais do que de acertar. Mas algumas formas que a gente tem, elas são interessantes porque elas protegem a gente da gente mesmo. Então, por exemplo, ó o cachorro latindo, ó, de novo. Se a velocidade dá negativa, isso tem um significado para nós. Qual é o significado? Você lembra? A gente orientou a trajetória para cima. Quando a velocidade é 1, é porque o objeto está subindo. E o menos 4 é porque o objeto está descendo, ele está caindo já. Cuidado, tá? A gente não precisa inverter a velocidade, o sinal de G. Quem trocou de lado foi a velocidade, não foi a gravidade. Por isso que o nosso G sempre foi, sempre será negativo nessa questão. Beleza? O que a gente estudou até agora? A gente estudou a parte de velocidade média, que está aqui, o movimento uniforme, que está aqui, o movimento uniformemente variado, MUV. Aqui eu estou considerando movimentos só retilíneos, tá? As equações. Movimento circular uniforme, ainda não. Nas próximas aulas, na aula de hoje, a gente estudou queda livre e lançamento vertical, que são as mesmas equações que eu tenho aqui, ó, com a diferença do G, que pode ser positivo ou negativo, tá? Vou reforçar. Se você deixar só o objeto cair é mais, se o objeto sobe e desce, você usa o G menos, beleza? E nas nossas próximas duas aulas, a gente vai falar de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Só o movimento circular uniforme, que a gente deve falar depois, que eu acho que eu vou falar dele junto com a dinâmica do movimento circular. É o que eu tenho visto na maior parte dos cursos, ele está vindo separado. Mas aqui você tem um resumo que vai te ajudar com todas as equações. No seu material, é legal que você imprima esse cara que você vai usar, que vai ser importante para você. Todas as fórmulas de cinemática, elas estão aqui. Beleza? Tá? Tranquilo? Então vamos ver aqui, ó, se eu volto para você. Aí, agora eu posso aparecer de novo. Tá? Esse vídeo foi bem tumultuado, né? Haja cachorro que latiu, aconteceu de tudo aqui. No meu tá quase com 1 hora de gravação, eu vou editar para ficar bonitinho para você. Espero que você tenha entendido e a gente volta aí nas nossas próximas aulas para a gente conversar. Abraço, gente. Até mais.